Bolso estava aqui e hoje pessoal trago-vos aqui mais um vídeo aqui para o canal e desta vez trago-vos aqui o episódio 9 da nossa série de iniciante a profissional no Forex e desta vez vamos falar sobre suportes e resistências, ok? Para começo de conversa, basicamente eu tenho que vos mostrar o que é um suporte e uma resistência, ok? Então supondo que nós tínhamos o preço, ok? Assim, ok? O nosso suporte, mais óbvio, é sempre em baixo, ok? Suporte é em baixo e a resistência é em cima, ok? Suporte é o que impede o preço de descer. Temos aqui um suporte, ok? Temos aqui outro suporte. E a resistência é o que impede o preço de subir. Portanto, temos aqui uma resistência, ok? E é basicamente isso, ok? E basicamente aqui o preço rompe o suporte e depois vai romper a resistência. Enfim, basicamente o suporte é onde o preço toca e sobe, ok? Ele está a descer, toca nessa zona e sobe, ok? Desce, toca e sobe, desce, toca e sobe. E depois a resistência é quando ele não consegue romper, ok? Então ele sobe, toca e reage para baixo, ok? Temos aqui um exemplo, ok? Está aqui o suporte, e a resistência, ok? Suporte é quando o preço está a descer, bate numa região e não consegue passar dessa região, subindo novamente para cima. O suporte válido tem de ter no mínimo 2 testes, ok? Ou seja, o que é um teste, pessoal? Basicamente, o preço está aqui, ok? Isto aqui não é um suporte, ok? Só um suporte a partir do momento em que o preço toca lá outra vez e vai para cima, ok? Aqui, esta região já é considerada um suporte, ok? Assim, quando o preço tocar lá a terceira vez, já podemos saber que esta região é um suporte e então preparar uma compra, ok? Basicamente, o suporte funciona assim, ok? E a resistência, como vocês podem ver, ele toca e desce. Ok, uma resistência quando o preço está a subir, bate numa região e não consegue passar dessa região, descendo para baixo novamente, ok? Uma resistência válida deve ter no mínimo 2 testes, ou seja, o teste, como vocês viram, é cada vez que o preço toca e não segura, ou seja, o preço está a fazer isto, ok? Aqui ainda não é uma resistência, aqui já é uma resistência. Quando ele vier aqui já podemos pensar em vender porque ele já está a tocar na resistência, ok? Basicamente isto seria a resistência, correto? Correto, ok? Portanto, nós já vimos o que é um teste, o que é um suporte e o que é uma resistência, ok? Agora a linha de tendência também. Antes de falar da linha de tendência, todo suporte e toda resistência é uma zona, ok? Não é um preço exato, ok? Vocês não devem marcar com linha, eu marquei aqui porque estou no exemplo, mas um suporte é marcado normalmente com um quadrado, ok? Com um retângulo. Porquê? Porque no gráfico vocês vão ver que há suportes que nem sempre são no mesmo preço. Por exemplo, isto aqui é um suporte. Ok? Isto aqui é um suporte, mas se vocês marcarem a linha, estes dois testes não dão com a linha exata, ok? Mas ainda assim são considerados dentro da zona de suporte. Porquê? Porque é uma região onde o preço bate e não consegue subir, ok? Ele aqui bateu na resistência e desceu. E depois ele subiu e começou a usar esta mesma resistência de suporte, ok? Isto chama-se retest inverso. É quando ele testa uma vez, reage, ok? Ele testa uma vez, reage, depois recusa a reação e vai testar pela maneira inversa, ok? Isto é um retest inverso, ok? Um retest normal seria basicamente isto: o preço testa uma vez e depois ele retesta a segunda vez, retesta a terceira vez, ok? E depois ele acaba por romper, ok? Basicamente é assim que se aplica um suporte, ok? Por isso já sabem, nunca com linhas, ok? Sempre com aqui com retângulos, certo? A resistência é a mesma coisa. Nós temos aqui uma resistência onde temos este ponto. Marcamos aqui a resistência e temos aqui uma resistência, ok? No preço bate e desce, ok? Ele bate aqui uma vez, bate outra vez, aqui ele bate outra vez, ok? E ele bate outra vez aqui e desce, ok? Até bate outra vez aqui à frente. Portanto, isto é uma resistência e isto é um suporte, certo? Por exemplo, nós estamos agora a identificar o que? Aqui um suporte. Olha, ele tem aqui o preço. Depois mais à frente ele toca outra vez no suporte e reage outra vez. E agora ele está novamente no suporte. Portanto, nós temos aqui uma resistência e temos aqui um suporte. Ok? É assim que se identifica um suporte e uma resistência num gráfico. Ok? Também temos agora sim as linhas de tendências que também servem como suporte e resistência sucessivamente, respectivamente. Desculpem. Ou seja, basicamente uma linha de tendência, por exemplo, ok, vou tirar aqui isto. Uma linha de tendência pode servir, neste caso uma linha de tendência de baixa, serve como resistência
e uma linha de tendência de alta serve como suporte. Porque vocês veem que aqui o preço vem, aqui toca, quase, não toca, mas quase toca, vem outra vez, e toca, vem outra vez, aqui rompe, claro, para ir para a linha de tendência de baixo, mas nós tínhamos aqui um toque ao suporte, outro toque quase ao suporte, outro toque ao suporte. Lembra-se do que eu disse? O suporte não é uma linha exata, é uma zona. Por isso é que aqui nós marcamos com uma linha exata, ok? Nós marcamos com uma linha, com uma zona de preço exata, certo? Com um preço exato, ou seja, o preço não retestou aqui, não veio exatamente ao preço e está tudo bem porque um suporte e uma resistência não é uma zona exata, é uma faixa, ok, de preços. Tecnicamente nós podíamos, o nosso suporte seria mais ou menos isto assim, ok? Vamos a tirar o nosso suporte seria mais ou menos isto assim, estão a ver que aqui ele vem, toca, sobe, aqui ele vem, toca e sobe, ok? Seria mais ou menos algo parecido com isto. Por outro lado temos aqui a nossa resistência, ok? A linha de tendência de baixa pode servir como uma resistência porque o preço está a descer, toca aqui, desce outra vez, toca aqui, ok? Nesse caso interrompeu, desce outra vez, toca e desce outra vez, ou seja, nós aqui temos oportunidades de venda na resistência, ok? Mais uma vez, não é uma linha exata, tanto que nem todos os toques vão lá certo, ok? Este bate certinho, este já passa um bocado, aqui já passa, aqui passa um bocado, aqui rompe falsamente para cima, ok? Mas pronto. Mas basicamente isso no geral é uma resistência, ok? Uma resistência que também pode ser marcada, por exemplo, ok? Por exemplo, assim, ok? Aqui seria mais ou menos a nossa zona de resistência, certo? Pronto, para quem não sabe, esta ferramenta que eu estou a usar é canal paralelo, ok? Vocês fazem assim. Ok, vocês, por exemplo, têm aqui um gráfico e isso serve para marcar mais canais, ok? Estou a marcar aqui suporte, mas isto, suporte e resistência, mas isto serve para marcar canais, ou seja, vocês têm aqui um canal, vocês pegam aqui na ferramenta, marcam aqui um e marcam aqui o outro, ok? Pronto, e aproveito que vou deixar este exemplo aqui para as lateralizações, que as lateralizações, elas é a forma mais fácil de se identificar um suporte e uma resistência. Porquê? Porque eles estão sempre paralelamente, ou quase sempre paralelamente, ou seja, está um suporte em baixo e uma resistência em cima e o mercado anda de lado, pim, 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 a fazer ping-pong de um para o outro, ok? Que é o que acontece aqui. Nós temos aqui, reparem, nós conseguimos ver, já está traçado até aqui a resistência e aqui o suporte, o preço vai ping-pong, ok? Por isso vai ping, 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 ok? E aqui rompe, mas pronto, mas ele faz este movimento, ok? Claro que aqui, lá está o que eu disse, não é uma zona de preço exato, não é uma, sim, não é uma zona de preço exata, é uma zona diversa, ok? Nós não podemos fazer só aqui uma linha e dizer, é aqui o nível da resistência. Não, a resistência, por exemplo, vem até aqui, ok? Por exemplo. Então isto é a resistência, isto conta como toque na resistência, ok? Porque é o nível mais fácil que ele tem para ir tocar, ok? E por outro lado temos aqui este nosso suporte, que é um suporte válido porque já tem dois toques, ok? Então nós nas lateralizações é a forma mais fácil de nós conseguirmos marcar um suporte e uma resistência, ok? Então basicamente isto são suportes e resistências, ok? Tentar encontrar aqui algum, por exemplo, vocês estão aqui a ver, temos aqui agora um suporte e uma resistência, sim, mas ok? Mas normalmente temos aqui mais um suporte do que uma resistência, vai. Aqui, um teste, ok? Ele começa, depois aqui 2, 3, ok? Depois sobe, ok? Estão a ver? Isto aqui é um suporte oblíquo, ok? Mas é um suporte, é a nossa linha de tendência de alta, ok? Mas ainda assim é um suporte. Se nós estendermos o suporte, nós vamos ver que ele começa a romper e usa como resistência. Aqui, olhem, nós temos aqui o suporte que até então estava a ser mantido. Ele sobe demais e depois corrige e acaba por romper o suporte e depois é obrigado a usar o suporte como resistência aqui e desce, ok? Ou seja, basicamente o que o preço faz é isto, ok? O que o preço faz é isto, ok? É basicamente isto que o preço faz. Certo, claro que ele depois não consegue manter a estrutura porque a estrutura dele ainda é de alta e ele continua, ok? Mas é basicamente assim o movimento, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é um suporte e uma resistência. Espero, isto agora vai lá com prática, vocês têm que praticar, ok? Tem que praticar, portanto, Aqui, só para finalizar, as lateralizações normalmente seguem o caminho que estavam a seguir antes, ou seja, se ele estava a subir, ele continua a subir normalmente. E aqui até foi um bom exemplo porque aqui ele não subiu, ok? Ele estava a subir e ele desceu. Porque aqui ele desceu?
porque o movimento de alta ainda é macro, ok? Nós ainda temos aqui o movimento de alta macro, portanto, e nós, como estávamos muito longe da linha de tendência, que esse até foi o principal motivo, ele tinha que vir, à linha de tendência testar, para depois voltar a subir. Por isso é que ele não começou a subir direto. Porquê? Porque reparem, se ele testa e vai, electroliza e depois continua a subir, ele ia só intensificar mais a distância entre ele e a linha de tendência, portanto, em vez de subir logo, ele veio à linha de tendência e depois ele subiu. Ok? Essa foi a razão pela qual ele ter descido em vez de subir, ok? Mas na maior parte dos casos ele sobe. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma subida, temos uma lateralização e depois ele sobe, ok? Vou ter que encontrar aqui neste caso, ele está aqui, lateraliza e desce. Porquê? Porque isto aqui é uma lateralização gigante. Não sei se vocês já deram conta, nós temos aqui uma lateralização gigante neste quadrado aqui que eu estou a mostrar, ok? Pim, 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 olhem. Estamos a fazer isto assim, ó. Pim, 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 ok? E depois ele aqui já rompe e vai, ou seja, neste desenho, o que é que nós podemos ter? Se eu não vos mostrar o gráfico, vocês já conseguem identificar o suporte e a resistência aqui. Nós temos aqui uma resistência, que é usada como um suporte depois. E nós temos aqui um suporte, na verdade, ok? Mais ou menos isto. Vá. Temos aqui o suporte. Nós temos aqui só o nosso suporte e temos aqui a nossa resistência, que é rompida mais tarde e é usada como suporte para ele subir, ok? É isso, nós metemos aqui o gráfico. Estão a ver? Vocês conseguem claramente agora ver o movimento do preço, ok? Esta é das coisas mais importantes do trading, ok? Linhas de tendência e suportes e resistências são das coisas mais importantes da análise técnica, ok? Porquê? Porque isto no futuro, quando eu explicar ICT, SMC, ok? Coisas mais difíceis, a base deles é suporte e resistência, ok? Por exemplo, posso-vos dar aqui um exemplo. Quando vocês rompem, aqui, pim, 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 quando vocês rompem, é provável que o preço vá dar react aqui e vai continuar a descer. Neste caso, não deu, porque lá está, não é uma zona, não é uma zona exata, é uma zona expansível, ou seja, é uma zona onde o preço ele não dá retest logo. Ele aqui tentou dar retest, não conseguiu ver lá em cima porque tinha aqui outros níveis mais importantes para ele, ok? Mas basicamente, vocês estão a ver o que este nível aqui serviu como uma resistência para o preço. Ok, ele não deu resistência aqui, mas deu aqui. Portanto, estes são níveis muito importantes que vocês aliás, vão precisar de saber marcar corretamente no gráfico, ok? Tenhas aqui o suporte, que ele vem aqui o suporte. Porquê com suporte? Porque tem dois toques, ok? Começamos aqui, depois temos outro toque aqui, depois ele consegue subir e rompe a estrutura para baixo, ok? Faz aqui uma mudança de estrutura, que eu não vos vou explicar já o que é, mas pronto. Depois ele vem aqui tocar duas vezes no suporte, mas nesta vez como resistência, ok? Toca aqui e desce, toca e desce, e depois ele reage e despenca para baixo, ok? Portanto, pessoal, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações, pratiquem muito, ok? E é isso, tchau e daqui é pedaf.